Olá, pessoal. Boa tarde para você que está aí nos acompanhando. Hoje aqui na Rádio Girassol, um convidado que eu posso dizer para vocês, não é fácil vencê-lo, hein? Um convidado campeão mundial aqui hoje na nossa Rádio Girassol. E eu quero apresentar para vocês, para quem ainda não conhece, um morador de Bebedouro campeão mundial. Você não conhece ele ainda? Gente, é um campeão mundial aqui na nossa cidade e é um prazer receber aqui na Rádio Girassol. Jaime, muito obrigado, viu, por ter aceito o nosso convite e sinta-se em casa, fique à vontade. Primeiramente, muito boa tarde a todos. Gostaria de agradecer, Igor. Um prazer imenso aqui poder conversar contigo, conversar com o pessoal, falar um pouquinho mais sobre Karatê. Muito bom. Ô Jaime, eu queria começar nossa conversa aqui que você pudesse falar um pouco de quem é o Jaime. Qual é a sua formação? Você é um karateca? Conta um pouco de quem é você como antes de karateca, como um homem. Certo. Bom, eu sou natural do Rio Grande do Sul. Ah, você não é daqui? Eu achei que você Não, fosse de Bebedouro. sou quase, né? Quase. 24 anos morando aqui já. Já é uma Me vida, né? considero. Pois é. Né? É, Natural do Rio Grande do Sul, moro aqui há 24 anos, né? Sou formado em Educação Física, pós-graduado em Fisiologia do Exercício, em treinamento esportivo, treinamento funcional e também em Biomecânica. Praticante de Karatê também há 24 anos. Sou faixa preta segundo Dan pela ITKF, né? A Federação de Karatê Tradicional. E sou professor aqui de Karatê também e tenho um estúdio de treinamento funcional. Ah, legal. Ô Jaime, eu queria que você contasse pra gente um pouco, antes da gente entrar aí, eu acho que na sua maior conquista, talvez me corrija se eu estiver errado, que é ser campeão mundial, né? Você tem aqui o seu projeto em Bebedouro, que você ensina alunos, ensina crianças, tem alguma idade. Conta um pouco do que é o seu projeto aqui pra gente. Sim, tenho o meu dojo, o nome é Shobukan Bebedouro. Né? Nesse dojo eu ensino karatê marcial, né? O karatê tradicional, para crianças a partir dos 5 anos e para adultos sem idade. Né? Eu tenho alunos aí de 70 anos, de 65 anos, 64, né? Todos podem treinar karatê. O ensino basicamente é pautado em defesa pessoal, mas a parte principal e mais importante que eu considero é a parte da filosofia de vida que o karatê proporciona, né? Então, através dos exercícios de defesa, de ataque, além de ser uma excelente forma de condicionamento físico, de fortalecimento do corpo, também uma forma excelente para o fortalecimento mental, né? E também, pensando em criança, na formação do caráter, né? Muito bom. Ô Jaime, conta para nós aqui que estamos ouvindo a Rádio Girassol, está acompanhando a gente aqui. A filosofia do Karatê é uma filosofia muito antiga, né? Eu acho que ela, sem dúvida, aí deve ter quantos anos? Talvez seja uma filosofia já milenar. Sem dúvida, milenar. Bom, o karatê se confunde com a história das artes marciais, né? Então, nós temos relatos aí de há mais de 1000 anos atrás, monges na Índia desenvolveram algo parecido com lutas, com Kung Fu, né? E esses monges migraram para a China, e aí sim onde foi difundido o Kung Fu. E antes disso ainda, Xuan Fa. Esse Xuan Fa teve uma... Alguns japoneses foram para o Japão, para a China, perdão, e aí sim começou a criação do karatê, né, que passou por vários nomes, né, Narate, Shurite, Tode, até chegar nesse nome de hoje que é karatê, né? Karatê ele tem um significado, karatê do um significado bem profundo, né? Kara significa vazio, mas se nós formos estudar o kanji de Kara, que é o mesmo da logo da Shobukan, Kara tem a ver com um vazio no sentido de plenitude, né? Que também tem a ver com o universo, com o céu. Né? Então seria Karate significa mãos e do caminho. Né? Então, traduzindo aí ao pé da letra, seria o caminho das mãos vazias. Né? Que interessante. E isso já é um norte para nós, praticantes, para justamente tudo que nós formos fazer realmente estar de coração aberto, com a mente realmente vazia, para poder se oportunizar ao aprendizado, né? Se abrir ao aprendizado.
Que interessante. A cultura oriental ela é completamente diferente, né, da nossa aqui ocidental. É uma cultura muito rica, né? Muito com muitos desenhos. É uma coisa muito interessante. Você contando a história do karatê, a gente pode ter um pouco dessa noção. E para quem não conhece, gente, vá conhecer um pouco mais da cultura oriental, que é uma coisa que nós não temos o hábito, né, Jaime? Você que deve conviver bastante com orientais e com a história um pouco do mundo oriental. É uma coisa muito interessante, muito legal você trazer para a gente isso, viu, Jaime? Muito obrigado por essas palavras. E eu queria que você pudesse agora entrar um pouco na questão da filosofia do karatê, né? O karatê, a princípio, ele é uma arte de defesa, né? Ele não é uma arte jamais pensada para o ataque. Como que é essa situação para quem pensa em, por exemplo, colocar o filho numa aula de karatê? Se deve preocupar com essa questão da violência? Como que é isso? Exatamente. O karatê, ele foi criado para autodefesa, né? Nas épocas medievais, os samurais utilizavam também para combate, né? O karatê tem um princípio que a gente chama de Kenhisatsu, que seria matar com um golpe só. Hoje ninguém mata mais ninguém como É antigamente. verdade. Mas disso ficou algo muito rico, penso eu, né? Que seria cada atitude que nós formos fazer, cada decisão nós fazermos de corpo todo, né? E o treino é exigido isso tanto das crianças quanto dos adultos. Eu estou aprendendo uma técnica, aprendi um soco, por exemplo, né? Esse soco ele deve ser dado da melhor maneira possível. Então isso já auxilia a criança a dar o melhor dela no que ela for fazer. Por exemplo, a criança vai fazer uma tarefa, né? Então quanto mais ela ficar de corpo mole, mais difícil e mais chato isso vai ficar. Agora, se ela conseguir se entregar de corpo e mente para aquela tarefa, assim como ela faz, por exemplo, na aula de karatê, isso vai ser solucionado de uma melhor maneira, né? E de forma mais tranquila, mais reta também. Então, o karatê ele é muito rico com relação a esse tipo de pensamento, né? Tem algumas expressões que a gente usa que parecem agressivas, como essa, né? Mas, na verdade, não tem nada de agressividade. E sim com decisão firme, com decisão correta, né? São algumas coisas que a gente aprende ali que a gente utiliza muito e ajuda muito no dia a dia, né? Nossa, muito legal, muito bom mesmo. Ô Jaime, eu queria falar agora um pouco sobre a sua carreira, né? Você é um campeão mundial. Como que foi esse percurso e esse caminho até o topo no Mundial? Conta pra gente. Aham. É uma história um pouco diferente, porque meus alunos me conhecem e todo mundo que do meio do karatê também. Eu não gosto muito de treinar para competições, né? Que eu acho que competição é algo assim importante. Eu acho que talvez te traz um reconhecimento, né? Uma valorização maior. Mas eu acho que o que realmente importa é essa jornada até a competição e principalmente pós-competição, né? Então, nesse ano de 2019, que foi o ano do título, foi um ano muito rico em termos de conquistas, né? Eu fui campeão paulista, daí 3 meses depois teve o Campeonato Brasileiro, fui campeão brasileiro e no fim do ano teve o Mundial, fui campeão mundial individual e por equipe. Então foi um ano assim que deu para atingir todos os objetivos aí e chegar ao topo, né? Mas a rotina principal foi de treino de fundamento, como eu passo para os alunos iniciantes, né? Tem o kata que nós fazemos, que é uma sequência de movimentos de defesa e de ataque, que é muito bom para condicionamento do corpo e também para um trabalho mental interessante, né? Porque eu diria que o kata bem executado é como se fosse uma meditação em movimento, Que né? legal. Então, nessa preparação, eu acabava mais procurando o meu bem-estar durante o treino, pensando nessa hipótese da meditação em movimento, do que treinar para uma competição, né? Mas é lógico que a técnica vai aprimorando e aí o resultado vem, né? Agora, a competição eu vejo mais como um teste, né? Bom, vou lá testar o que eu estou treinando para ver se eu estou no caminho correto ou não, né? Ô Jaime, é interessante isso que você trouxe pra gente, porque existe dentro do karatê essa situação, né, do karatê competitivo, né, o esportivo, e o karatê que eu posso chamar de não competitivo ou tradicional. Como que se dá essa diferenciação, basicamente? É pela quantidade de treino ou pela potência de golpe? Pra gente que não tem esse conhecimento, como que é identificado um tipo e outro? Uhum. Bom, basicamente, karatê é karatê, né? Por É. exemplo, o estilo que eu pratico chama-se Shotokan, né? Então, existe o karatê Shotokan esportivo, hoje em dia, e o tradicional.
a origem de todos é o karatê tradicional. Que esse karatê, como eu te falei, como fim de filosofia de vida, defesa pessoal, cuidados com a saúde, né? O karatê tem essa questão medicinal também, né? Por exemplo, na França, até hoje o pessoal nas universidades eles utilizam muito aulas de karatê para tratar pacientes de câncer, fase terminal ou na descoberta do câncer, justamente pelos benefícios físicos e emocionais principalmente, né? Então, surte um resultado muito bom. Então, a ênfase é essa, é o cuidado com si próprio, né? E logo também com o próximo, né? Já no karatê esportivo, seriam treinos direcionados única e exclusivamente para eventos competitivos, né? Entendi. Então, no karatê esportivo, a Federação do Karatê Esportivo promove muito mais eventos de competição ao ano, né? Por exemplo, o Paulista, se não me engano, tem 4 ou 5 fases, depois o Brasileiro tem 3 fases, depois o Mundial, justamente que é para movimentar o público aí competitivo, os atletas, né? Legal. E já o karatê tradicional tem 3 eventos, basicamente, Paulista, Brasileiro e Mundial. No ano seguinte, Paulista, Brasileiro e Sul-Americano ou Pan-Americano, né? Então, basicamente, são esses 3 eventos, né? Fora isso, tem muito curso. Vem professores do Japão, muitas vezes, passar o conhecimento para a gente, né? Tem os mestres aqui do Brasil também que promovem bastante cursos. E é uma oportunidade da gente socializar ali, conhecer novos parceiros, novos amigos e, sobretudo, adquirir mais conhecimento, né? Muito bom. Ô, Jaime, você disse de uma coisa, um ponto aí que eu acho muito interessante no karatê, que são os mestres, né? Eu acho que o karatê, me corrija se não tiver com a informação correta, ele tem uma relação muito muito bonita, né, do mestre e o aprendiz, né? O mestre que ensina. É uma questão ali de você se colocar sempre com a disponibilidade ao aprendizado, a humildade perante o mestre que tem um conhecimento maior que o seu, pelo menos hoje, nesse momento, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Vou já emendar essa pergunta aí na questão dos mestres para juntar também a essa questão que você disse, né? Desse intercâmbio com muitas pessoas, para você dizer para a gente como está sendo esse período, né? Se devido a esse momento que a gente vive, está sendo mais difícil, está sendo mais fácil, e como você tem aproveitado aí esses instantes de mais distanciamento, né? Muito interessante esse ponto que tu tocou, que é algo que quanto mais se passa o tempo, mais gerações novas vêm, eu acho que isso vai se perdendo, não só no karatê, mas em todas as áreas, né? Eu vejo como algo muito importante ter alguém à nossa frente, né? Por exemplo, a palavra sensei. O pessoal traduz como professor. Pode ser essa tradução. Mas o kanji de sensei são 2 kanjis. Significa professor da vida. Olha só. Então é muito profundo. Que bonito. E realmente é essa a função do sensei. Ele ter percorrido uma vida toda dentro do karatê, buscando conhecimento, amadurecimento, aprimoramento, um olhar muito apurado para dentro, né? Uma introspecção muito grande no sentido de buscar conhecimento, né? E transcender esse conhecimento para poder passar para o discípulo. Só que aí entra outra questão. O discípulo só consegue absorver isso e realmente captar toda essa mensagem que o mestre tem para passar quando ele deixa de lado o ego, quando ele passa a entender realmente o significado da palavra e o conceito de respeito, né? Aí sim acontece essa ligação e diria que é algo mágico, né? Algo assim, é criado o que a gente chama de japonês em jiri, que seria uma dívida de gratidão, né? E aí, a partir daí, cria-se um compromisso de passar isso de geração em geração. E por isso que o karatê e todas as artes tradicionais milenares aí japonesas existem até hoje, por conta desse elo entre mestre e professor. Que bom. Ô, Jaime, conta pra gente essa situação aí desse distanciamento que estamos vivendo, né? Tem sido um período ruim, tem sido um período bom? Como que você tem lidado com essa situação que você disse do intercâmbio, né? Que acontece sempre com as pessoas. Bom, do ponto de vista econômico, acho que não tem nem o que comentar, né? Para o país inteiro está muito difícil, está uma situação muito complicada. Por outro lado, eu acho que está sendo uma oportunidade grande para a gente se redescobrir, né? De fazer uma renovação, principalmente de um olhar para dentro, né? Para a gente realmente silenciar um pouquinho a nossa mente, desacelerar um pouco, ver realmente se a gente está indo para o caminho correto, o que precisa ser mudado, né? O que precisa ser criado ou recriado. Perfeito. Né?
E, em contrapartida, houveram muitos cursos muito importantes a nível nacional e internacional de forma online, que isso disponibilizou assim o acesso para muitas pessoas que jamais, por exemplo, poderiam estar na Europa fazendo curso com um determinado sensei. Então, nesse ponto, eu vejo algo muito positivo com questão da aquisição de conhecimento decorrente aí dessa pandemia, né? Com relação ao distanciamento, o karatê é uma arte marcial que permite um treino individual, né? Então eu posso aí fazer uma turma pequena sem que haja contato, embora seja uma arte de contato, né? Tem defesas e ataques. Existem o que a gente chama de Kihon, que seria são sequências de fundamento, de defesa e de ataque, que naturalmente, onde eu estiver, se eu for viajar para, sei lá, eu vou para o Japão, se eu estiver no meu quarto, eu consigo treinar, praticar esse Kihon. Né? Existem os katas, que são uma série de movimentos. Nosso estilo tem 26 katas, cada um com uma quantidade X aí de movimentos. Então, são exercícios excelentes para trabalhar o corpo, trabalha a flexibilidade, potência, né? A questão cardiovascular, principalmente memória, né? Porque é necessário gravar essas sequências e poder depois reproduzi-las, né? Então, é um treino também que eu posso fazer sozinho, sem problema nenhum, não tem necessidade de ter um parceiro para treinar. Né? Ô, Jaime, muito bom isso daí que você disse pra gente, que mesmo em um momento difícil, você, né, como personificação hoje do karatê, tem tirado bons momentos e aprendizado desse momento, né? Eu acho que isso a gente poderia levar para a vida de todos nós, né? Mesmo perante aí as dificuldades, a gente precisa encontrar qual é o ponto positivo desse momento, né? Seja o aprendizado, o desenvolvimento, muito legal isso. Muito legal mesmo. Ô Jaime, eu queria agradecer já antemão, a gente já passou do tempo aqui, o papo quando é bom dura pouco, né? Então quero já deixar aqui o convite para que a gente bata mais papos, você volte aqui no Grupo Girassol para a gente ter mais encontros aqui, porque é muito bom e o karatê mais do que uma luta, ele é uma filosofia, né? Tem uma coisa muito interessante que você disse em outro momento que nós estávamos conversando sobre todo final ou começo de aula, você sempre propor para os alunos ali 5 passos, né? 5, eu não sei, exercícios, qual seria o melhor termo durante essa aula. Eu queria que você contasse para a gente o que são esses 5 passos que todo mundo pode usar, né? Uhum. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade. É sempre bom poder falar sobre karatê e para mais pessoas, assim, melhor ainda, né? Realmente é algo muito bom, é algo que é capaz de transformar a vida das pessoas, né? E, na verdade, o que eu te falei chama-se Dojokun. São 5 lemas que todo praticante de karatê seriam os lemas do dojo ali, do local de treino, né? Tem professores que fazem no início da aula, outros no início da aula, no final da aula, não tem problema. E nesse lema contém esses 5 princípios. Seria primeiro ou sempre, né? Esforçar-se para a formação do caráter. Aí, novamente, primeiro, fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão. Primeiro, criar o intuito de esforço. Primeiro, respeito acima de tudo. E primeiro, conter o espírito de agressão. Tem esse primeiro sempre, até na tradução, justamente porque não tem um mais importante que o outro. E sim, esses 5 princípios são de extrema importância. Isso para a condução do treinamento e da disciplina diária ali do dojo, né? Quanto para o dia a dia. Então, esse lema, se eu conseguir transpor ele, tirar ele dali de dentro do dojo e aplicar no meu trabalho, aplicar no meu estudo, aplicar na minha família, sem dúvida eu vou ter um desenvolvimento melhor do que eu estou fazendo ou produzindo, né? Que bom. Que legal isso, hein? Jaime, muito obrigado, viu, pelo papo, pela conversa, pelos ensinamentos que o Karatê pôde nos apresentar aqui nesse papo rápido. E já vou mais uma vez te dizer, espero você para outro papo aqui, para outro encontro, e que a gente possa levar muito mais karatê e coisas boas como essas que você tem dito aí, muito mais vezes para as pessoas que nos acompanham. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço mais uma vez, Igor. Obrigado à Rádio Girassol. E até uma próxima, então. Até lá. Pessoal, então vocês que estão aí, acompanhem o Grupo Girassol, rádio, TV, estamos em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. É só você colocar lá Grupo Girassol que com certeza você encontra a gente e muito papo legal como esse, como tivemos aqui com o Jaime. Obrigado e até a próxima, galera. Tchau. Até logo.